Galera, notícia urgente de última hora. Segundo o Sport News Mundo, empresa pede prisão de Salgado na justiça caso Vasco não apresente todas as fontes de renda do clube. Para justificar inadimplência em dívida milionária, a empresa Marcelo da Araújo Fornecimento de Alimentos Limitada pediu na justiça a prisão de Jorge Salgado, presidente do Vasco e atual representante legal do Clube de Regatas Vasco da Gama, por desobediência judicial caso não apresente em juízo todas as fontes de renda do clube tal qual apresentadas no balanço contábil como recebíveis, incluindo as novas negociações de jogadores de forma que justifique a inadimplência e que seja provada a evasão fiscal. O Sport News Mundo teve acesso a detalhes do caso. O processo ocorre na 34ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. O início da ação foi em 2018, com no fim de 2019 as partes teriam entrado em acordo, homologado então pelo juiz João Marcos de Castelo Branco Fantinato. Entretanto, foi reativado agora, por conta de inadimplência por parte do Vasco, nos pagamentos então estabelecidos e que passaram por homologação judicial. Argumentou a empresa. Como já devia ter sido previsto, o clube novamente ludibriou o exequente, não cumprindo com o acordo, se fechado ao diálogo e contratando nova consultoria. A estratégia é a mesma independente da gestão ou dos gestores envolvidos, ao ponto de ser possível especular se trata de alguma orientação institucional. O clube assume as responsabilidades, extrai o máximo de seus atletas, funcionários, colaboradores e fornecedores, acumula uma dívida alta que é a todo custo empurrada para a próxima gestão. Ao aderir ao referido acordo, o Vasco renunciou a todo e qualquer expediente para discutir o crédito, além de ter escolhido os parâmetros de cálculo de atualização da dívida e de um eventual retorno da execução, preceituando ainda a multa condenatória e os honorários advocatícios. Seguiu apontando a empresa nos autos, que ainda aproveitou para cobrar a dívida atualizada, no valor de R$ 1.650.714,56. Também para que a dívida atualizada seja paga em sua totalidade, a empresa pediu para que o juízo defira novas penhoras sobre os créditos que o Vasco tem a receber da Vasco TV, Record TV, Sócio Torcedor, Capa, Banco Safra e BMG, Avan e Confederação Brasileira de Futebol. Um outro pedido da empresa para a justiça foi o de que as entidades reguladoras do futebol FERJ, CBF e FIFA sejam intimadas para que informem em juízo os valores recebidos pelo clube por transferência de jogadores, premiações e afins no período de setembro de 2020, até a recém-classificação do clube para a fase subsequente da Copa do Brasil. A empresa Marcelo da Araújo Fornecimento de Alimentos Limitada pediu na justiça a prisão de Jorge Salgado, presidente do Vasco e atual representante legal do Cruz Maltino, por desobediência judicial caso não apresente em juízo todas as fontes de renda do clube tal qual apresentadas no balanço contábil como recebíveis, incluindo as novas negociações de jogadores de forma que justifique a inadimplência e ou seja provada a evasão fiscal. O Sport News Mundo teve acesso a detalhes do caso. O processo ocorre na 34ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. O início da ação foi em 2018, com no fim de 2019 as partes terem entrado em acordo, homologado então pelo juiz João Marcos de Castelo Branco Fantinato. Entretanto, foi reativado agora, por conta de inadimplência por parte do Vasco nos pagamentos então estabelecidos e que passaram por homologação judicial. Argumentou a empresa. Como já devia ter sido previsto, o clube novamente ludibriou o exequente, não cumprindo com o acordo, se fechado ao diálogo e contratando nova consultoria. A estratégia é a mesma independente da gestão ou dos gestores envolvidos, ao ponto de ser possível especular se trata de alguma orientação institucional. O clube assume as responsabilidades, extrai o máximo de seus atletas, funcionários, colaboradores e fornecedores, acumula uma dívida alta que é a todo custo empurrada para a próxima gestão. Ao aderir ao referido acordo, o Vasco renunciou a todo e qualquer expediente para discutir o crédito, além de ter escolhido
os parâmetros de cálculo de atualização da dívida e de um eventual retorno da execução, preceituando ainda a multa condenatória e os honorários advocatícios. Seguiu apontando a empresa nos autos, que ainda aproveitou para cobrar a dívida atualizada, no valor de R$ 1.650.714,56. Também para que a dívida atualizada seja paga em sua totalidade, a empresa pediu para que o juízo defira novas penhoras sobre os créditos que o Vasco tem a receber da Vasco TV, Record TV, Sócio Torcedor, Capa, Banco Safra e BMG, Avan, e Confederação Brasileira de Futebol. Um outro pedido da empresa para a Justiça foi o de que as entidades reguladoras do futebol FERJ, CBF e FIFA sejam intimadas para que informem em juízo os valores recebidos pelo clube por transferência de jogadores, premiações e afins no período de setembro de 2020, até a recém-classificação do clube para a fase subsequente da Copa do Brasil. A reportagem do ENM procurou o Vasco, que por meio de sua assessoria de imprensa informou não comentar ações judiciais em andamento. Já a empresa, por meio do proprietário, informou que prestou serviços ao Clube de Regatas Vasco da Gama, na parte de alimentação, fornecendo toda a alimentação de atletas e funcionários no período de 2009 até fevereiro de 2018, quando o clube rescindiu o contrato e não pagou nada dos 7 meses em aberto e nem multa contratual, originando uma dívida de quase 4 milhões. Foram feitos 4 acordos e nenhum deles foi cumprido, originando um acréscimo de 30% do valor em dívida, mais juros e correções. O processo já transitou em julgado, não cabendo mais recurso, inclusive o clube sendo condenado a pagar mais de R$30 mil em custas judiciais. Bom, galera, essas foram as notícias. Se inscreva no canal e deixe seu like, e compartilhe. Ao Vasco tudo!